E aí, bora falar de um assunto que é simplesmente fundamental hoje em dia: a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. Ela não só é uma ferramenta poderosa para a gente como cidadão, mas também é um tema quentíssimo em concursos públicos. Então, se prepara, que hoje a gente vai destrinchar o passo a passo de como pedir uma informação, o que esperar da resposta e, claro, o que fazer se o governo disser não. Vamos nessa? Então, bora lá! Esse aqui é o nosso roteiro, o caminho das pedras para a gente não se perder na lei. A gente vai seguir a trilha exata de quem busca uma informação, começando pelo comecinho de tudo, como fazer o pedido. Aqui a gente entra num conceito chamado transparência passiva. Pensa assim, ó, a transparência ativa é quando o governo, por conta própria, vai lá e publica informações, tipo salários de servidores num portal. Já na passiva, somos nós, os cidadãos, que temos que ir lá e cutucar o Estado pedindo, por exemplo, a cópia de um contrato específico. É a gente que provoca a transparência. E vamos começar com uma pergunta que, olha, despenca em prova. Na hora de pedir uma informação, eu preciso dizer para o órgão público por que eu quero saber aquilo? A resposta é um sonoro não. E galera que está estudando para concurso, anota isso aí com caneta marca-texto. A lei parte de uma ideia muito simples, mas poderosa. A informação pública é pública. O interesse nela já é presumido. O Estado não pode chegar e perguntar, mas por que você quer isso? Não importa se é para um TCC ou por pura curiosidade. Tá, você não precisa de motivo, o que é que precisa, então? É super simples, só duas coisinhas. Primeiro, se identificar, sem que o órgão peça um monte de coisa para dificultar. E segundo, dizer exatamente o que você quer. Por exemplo, quero a cópia do contrato número 123 de limpeza firmado com a empresa X. Pronto. E hoje em dia, todo órgão é obrigado a ter um sistema online para facilitar isso. Beleza, pedido enviado com sucesso. E agora, o que acontece lá do outro lado do balcão? Vamos ver quais são as obrigações e os prazos que o órgão público tem que seguir à risca. A primeiríssima regra, a regra de ouro da lei, é acesso imediato. Se a informação está ali, fácil, na mão, tipo um relatório já na gaveta ou um PDF no computador, o órgão tem que fornecer na hora. Esse é o cenário ideal que a lei desenhou. Mas a gente sabe, né? Não sempre o mundo é perfeito. E para quando a informação não tá assim, de bandeja, a lei criou um caminho bem definido. Esse esquema aqui mostra isso direitinho. Então, se não dá para entregar na hora, o órgão público tem 20 dias para dar uma dessas três respostas. Primeira opção, ele te fala como, quando e onde pegar a informação. Segunda, ele nega, mas tem que explicar o porquê com base na lei. Ou terceira, ele diz, olha, isso não está comigo e se souber quem tem, já encaminha o seu pedido para lá. E aqui, atenção máxima, alerta de pegadinha de prova. Esse prazo de 20 dias pode virar 30. Ele pode ser estendido por mais 10. Mas se liga, isso não é automático, não. O órgão tem que apresentar uma boa justificativa e te comunicar sobre essa prorrogação. Então, o prazo é 20, que pode ser prorrogado uma vez por mais 10. Memoriza isso. Ok, mas e se a resposta for não? Acabou? Perdeu? Que nada! De jeito nenhum. A lei te dá o direito de brigar por essa informação. É agora que começa a fase dos recursos. Pensa na situação. Você pede uma informação e o órgão só responde acesso negado. Ou pior, nega sem dar justificativa nenhuma. Pronto. Nessas duas situações, já nasceu o seu direito de recorrer. Por enquanto, vamos focar nelas, que são as mais comuns. Agora, foco total aqui, pessoal, porque prazo é o que a banca mais gosta de cobrar. Você tem 10 dias para entrar com o recurso, a partir do momento em que fica sabendo da negativa. E a autoridade superior, o chefe de quem negou, tem 5 dias para decidir. Grava isso. 10 para recorrer, 5 para decidir. Não vai confundir, hein? E se mesmo assim, nesse primeiro recurso, a resposta for não, se o órgão for do Poder Executivo Federal, a luta continua. Ainda tem mais degraus para subir. Olha que beleza esse quadro, ele resume tudo. O primeiro recurso, para a autoridade superior, a gente já viu. Se não der certo, o caso sobe para a Controladoria Geral da União, a CGU, que também tem 5 dias para decidir. E se a CGU também negar? Aí o último recurso administrativo é na Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a CMRI. Agora, se prepara para aquela dica de ouro. Aquele detalhe que faz toda a diferença na hora da prova e que pouca gente sabe. A pegadinha está aqui. O prazo da comissão mista, esse último recurso, não está na lei. Ele está no decreto que regulamenta a lei. E qual é o prazo? A decisão tem que sair até a terceira reunião ordinária da comissão depois que o recurso chega lá. Isso é questão clássica para derrubar candidato desatento.
Vamos fechar agora com os pontos bem específicos, mas super importantes. A gente precisa saber diferenciar os tipos de recurso e entender como a lei funciona fora do Poder Executivo Federal. Lembra que eu falei de um caso especial de recurso? Aquele sobre um pedido de desclassificação de uma informação sigilosa? Então, o caminho dele é um pouco diferente. O segundo recurso, em vez de ir para a CGU, vai direto para o ministro de Estado da área daquela informação. Só depois do ministro é que o caso pode ir para a comissão mista. As bancas amam trocar um pelo outro na hora da prova. E vale lembrar, né, toda essa escadinha de recursos que a gente detalhou vale para o Poder Executivo Federal. Os outros poderes, como o Legislativo e o Judiciário, e também o Ministério Público, têm que criar as próprias regras, mas sempre com base na lei. E eles não ficam totalmente soltos, não. Eles precisam prestar contas das negativas de acesso aos seus respectivos conselhos, o CNJ e o CNMP. E para amarrar tudo, uma última regrinha de ouro. Se tiver alguma dúvida, alguma brecha na lei ou no decreto, o que a gente faz? A gente usa, como apoio, a Lei do Processo Administrativo Federal. Ela é tipo plano B, a rede de segurança que cobre qualquer buraco no procedimento. E aí, depois de tudo isso, qual etapa você acha que tem mais cara de pegadinha de prova? Fica a reflexão. Dominar os detalhes dos prazos, as diferentes vias de recurso, é isso que pode garantir a aprovação. Mas mais importante que isso é entender que a lei é uma ferramenta de cidadania. É o nosso direito de saber, de fiscalizar. Usem esse conhecimento.